essencial que a gente precisa para nosso startup, talvez não tão complicado. Você não precisa os mesmos serviços do que um multinacional, o Facebook, né? Mas você precisa ter os básicos para começar. E por quê? Porque em 5 anos ou 10 anos, quando você quer vender a empresa, eles vão pedir, ou quem está investindo ou comprando sua empresa, a base forte dos cálculos, como você chega nos valores da empresa. Tudo isso é bem importante. Então, tem que começar bem com todos os controles internos. Bom, dentro de Grant Thornton, eu trabalho em 2 áreas. Eu trabalho no BRS, que é Business Risk. Estou certificado em investigação de fraude. E também trabalho na área de M&A Due Diligence. Due Diligence é um serviço essencial para investidor, comprador e para empresário mesmo. Bom, o que fazemos no Due Diligence? Tem o buy side e o sell side, né? O comprador e o vendedor. E alguns serviços que é importante integrar para a Due Diligence, analisar o desempenho dos negócios, revisar das informações financeiras e contábeis. A gente faz tudo a investigação da parte financeira e tributária de uma empresa. E com aquelas informações, a gente divulga para nosso cliente, que é o comprador ou vendedor, e daí você arruma os problemas da empresa. Ou você vai saber quais são os riscos que você tem dentro da sua empresa ou da empresa que você vai comprar. Tá, uma visão um pouco mais geral, mapa dos riscos para o comprador. Você tem as sinergias, implementação, gerenciamento, passivos não divulgados, né? Propriedade intelectual, cultura, ambiente, estrutura do deal, né? Todas as estruturas do deal são diferentes dependendo da empresa, né? E o que é o alvo do negócio? Receitas e lucros. Isso são essenciais para qualquer empresa, né? Bom, vamos dar uma olhada no estudo de caso. Isso é um caso real, mudei os valores, mas é um caso real de um startup. O startup é de e-commerce, vende de varejo online, né? A empresa tem um pouco mais de 2 anos e a receita dos últimos 12 meses é mais ou menos 700 mil reais. Então é bem startup. A gente foi contratado de um comprador para fazer um due diligence sobre o startup que eles estão comprando. Então, quando a gente faz um due diligence não é a mesma coisa de auditoria. Auditoria, você tem os passos rígidos e é obrigatório para empresas de capital aberto, ou se você vai fazer um IPO, por exemplo. Um due diligence é mais advisory. Então a gente vai investigar a gente não dá só uma olhada nas balancetes, mas também onde está a empresa dentro do mercado. E se tem um outlier grande, ou seja, porque aquela empresa tem muitas mais vendas quando todo o mercado está baixo. Né? Então a gente vai investigar isso para vocês e falar com o presidente, os donos e descobrir por que tem aquele outlier. Bom, depois de tudo a investigação, né, o due diligence, a gente chega nos pontos chaves, né, os ajustes, identificar os contábeis. Quando você vai vender a sua empresa ou parte da empresa, é importante saber quais são os problemas antes de tentar vender. Não é bom quando um comprador chega para você e fala, achei isso. É bom saber antes, né? Então, um exemplo de um ajuste identificado é os toques. O jeito que eles
valorizaram os estoques, o método era errado. Então, neste caso, a gente percebeu isso, a gente anotaram isso, mas não deu um valor, porque não deu informações suficientes. Tá? Outras coisas pode ser aplicação financeira, ou muitas vezes uma empresa tem, vocês sabem, o livro de gerenciamento, o CFO tem um livro, o terceiro contador tem outro livro. De vez em quando tem um terceiro livro de o conciliador financeiro. Se aqueles 3 livros não batem, a gente vai achar e vai dar problema, vai ter o ajuste, né? Então isso é importante saber antes de entrar no negócio, quais valores são reais e quais não, né? Bom, e tributária. No due diligence, isso é o mais complicado, né? Para a parte financeira e contábil, a gente tem um time, um gerente. Para tax, a gente tem de impostos diretos, impostos indiretos e do trabalhista, né? É tudo muito complicado. Se você tem um investidor de fora, nossa, você tem que educar eles como que é o sistema de tax aqui no Brasil, né? Um relatório de due diligence nos Estados Unidos, por exemplo, de 100 páginas, 10 são de tax. Aqui no Brasil, de 100 páginas, 70 ou 80 são de tax. Bom, e com isso você tem os ajustes e contingências tributárias, né? Neste caso, teve um problema com o simples, possibilidade de excluso do regime. Então, os cálculos que os contadores fizeram para eles está fora do simples. Então, isso é um grande problema. Normalmente, o cliente pede para nós fazer uma análise do qual regime de taxa é melhor para a empresa. E muitas vezes, a empresa é de, por exemplo, de lucro presumido, e se fosse lucro real, o pagamento de impostos seria bem menor. Então, isso é uma análise importante também. E quando você vai investir numa empresa, seja simples, tem aquelas restrições, né? Não todo mundo, não qualquer pessoa pode investir num simples. Então, isso é um desafio, uma bandeira vermelha para pensar antes de investir. Bom, e certidões negativas de débitos. Isso também está bem básico. Todo mundo vai dar uma olhada nisso na sua empresa antes de investir. E tem um parcelamento, você tem parcelamento de impostos para impostos, talvez a conta de garantia, o escrow, vai aumentar. E se aumenta o escrow, isso é menos dinheiro para você agora e dinheiro para você no futuro. E isso não é bom. Bom, aqui em Brasil, a gente olha muito um due diligence na balance sheet, não na balança. Fora de Brasil, o foco de um due diligence na parte financeira está na EBITDA. Então, se você tem um investidor de fora, quando você está preparando para vender sua empresa, você tem que focar muito na EBITDA. Depois de ter os resultados das contingências, ajustes, a gente vai ver o impacto que tem na EBITDA. E na EBITDA, você vai chegar a um valor e normalmente eles vão usar um multiplico para achar o valor de compra da empresa. Então, isso é uma coisa bem básica para quando você está comprando uma empresa ou quando você está preparando para vender uma empresa ou uma parte da empresa, tem que dar uma boa olhada na EBITDA. E se tem ajustes, entender quais são.
Tudo isso, quando a gente faz um due diligence, a gente senta com o nosso cliente e os contadores do alvo ou do outro lado, né? E a gente discuta. E eles explicam e tem uma explicação boa e a gente tira ou não. E a gente faz o ajuste. Mas tem que ser resolvido, né? Bom, e com tudo isso a gente mostra onde a gente começou com a EBITDA, é um ponte de EBITDA se chama, e a gente faz os vários ajustes aqui para chegar no 400 aqui, o valor certo, né? Neste caso, não era tão importante a EBITDA, porque era uma compra mais estratégica. Eles não estavam comprando para valor, mas eles estavam comprando mais para utilizar o sistema que já existia. Bom, falando um pouco sobre um sumário, né? Nos mercados de capital, a gente tem o private equity de M&A, né? No futuro, todo mundo quer chegar ao ponto de vender a empresa para M&A, para estratégico, para IPO. A gente tem um alvo disso, né? Ou talvez ficar com a empresa o resto da vida e ficar feliz com isso. Isso é uma opção também. Mas para investidor não é. O investidor quer receber um retorno. Então, no private equity, aqui em Brasil, basicamente o mínimo de receita anual é 20 milhões de reais. Se você não está com 20 milhões de receita, eles não vão prestar muita atenção para a sua empresa, né? A valuação é outro serviço que de vez em quando é importante também para a empresa e mostra o valor futuro, presente e futuro da empresa. E também isso é importante ter uma forte base de informações. Se o seu contador, o seu outsourcing, não tem 5 anos, por exemplo, de informações, vai dar muito problema de fazer o due diligence, avaliação, tudo isso. Então é muito importante ter uma empresa com quem você está trabalhando que tenha infraestrutura de manter desde startup todas as informações até o IPO que você está fazendo. Bom, e talvez um dia a gente quer virar multinacional. Então tem muitos temas que são basicamente mesmas temas, né? Mesmos assuntos. Conhece o seu mercado, questões legais, regulamentação, questões tributárias, questões trabalhistas, questões culturais, né? Então, é bom fazer um due diligence sobre o novo país onde você quer fazer negócios, tá bom? Bom, é basicamente isso. Tem uma pergunta? Ou... Não? Foi informativo? Vocês gostaram? Entenderam o meu sotaque ou não?